A gente fala química inorgânica, química orgânica ou funções orgânicas, funções inorgânicas. É, seguindo aí, então. Você já vou falar em nada aqui, né? Vocês vão ver agora. Por Então, enquanto, o beleza. nome, Oi? por enquanto, o nome assim, não. Hum. O seu microfone aí, não sei se você mudou ele fica toda hora chiando, sabe? E agora, melhorou? Melhorou, não sei o que é que você faz aí. Ele fica mal encaixado. Ah, entendi. Mas Então, vamos ver eu aqui. tenho um aqui, eu acho que eu vou levar pra você. Você usa no computador aí, é? É, no Chromebook. Ah, ele tem entrada para fone aí, para microfone? Não, ele tem uma única entrada, igual do celular. Entendi. Aí você usa tipo para. Usa o foninho com o microfone já, né? Isso, exatamente. Ah, não, então o que eu tenho aqui não serve, não. Mas enfim, então bora lá. Função inorgânica. Em resumo, o que que a gente tem aqui? Direto ao ponto, não tem cadeia carbônica principal e ela se divide em quatro grupos: ácidos, bases, ou chamado de hidróxidos, sais e óxido. Eu vou começar por óxido. E depois a gente vai para ácido, depois para base e por último sal. Essa é uma ordem que eu gosto. Talvez eu possa mudar com o passar do tempo. Beleza. Aí aqui já fala, o comportamento dessa substância muda quando entra em contato com água, gerando íons. Íons a gente já sabe que é cátion ou ânions, beleza? Então, seguindo aí. Aqui, primeira coisa é entender o que são os óxidos. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Deixa eu ver se eu trouxe. Uai, eu coloquei só assim, mas tá bom. Você vai entender. Aqui já fala pra gente, ó, os óxidos são substâncias presentes no nosso cotidiano, seja na forma de minério, gases poluentes, seja em reações de processos industriais, gerando substâncias ou produtos essenciais no nosso dia a dia. Aí aqui tem uma definição extremamente importante. O que que eu classifico como óxido? Todo composto binário, binário é dois, ou seja, tem apenas dois elementos, em que o oxigênio é o mais eletronegativo. Você lembra de eletronegatividade, né? Lembro do FON, né? Isso também, tem a ver lá. Mas quando houver uma junção entre dois elementos químicos e o mais eletronegativo for o oxigênio, a gente classifica ele como um óxido. E a gente já tem aqui, ó. Composto binário oxigenado com flúor. Quando é com flúor, não é óxido. Que é o composto como OF2 ou O2F2 não são óxidos. São considerados sais, porque o flúor é mais eletronegativo. Então, tudo que for óxido só vai ser o oxigênio ligado a outro elemento químico, que seria esse exemplo aqui, ó. Todos esses exemplos que a gente tem aqui são exemplos de substâncias que são óxidos, beleza? Beleza. Então, toda vez que você estiver estudando, agora, a partir de agora, e você vê uma molécula que é binária, tipo CO2, que a gente ouviu falar de CO2, ó, ixi, desde o ensino fundamental, ele é um óxido. Por que que o CO2 é um óxido? Porque tem oxigênio e carbono, é binário, só tem dois elementos. Não quantidade de átomos, dois elementos. Quantidade de átomos aqui é três, mas o número de elementos só é dois. O SO3 também é óxido. O CaO também é óxido. O Al2O3 também é óxido e assim por diante. Beleza? Beleza. Então, seguindo aí. Nomenclatura e classificação quanto às suas ligações. Aí tem de duas maneiras aqui que a gente vai ver. Tanto para classificar e tanto para nomear. Acho que ficou repetitivo. Ah, não, ficou não. É porque aqui, ó, cortou. Mas enfim. Óxidos moleculares. O que que é um óxido molecular? São compostos de oxigênio e outro elemento ligado por meio de ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Lembra de ligação covalente, né? Sim, sim. Beleza, então. Geralmente são óxidos de elementos não metálicos. Aí aqui tem a nomenclatura, que é o que a gente precisa saber de início.
Aqui já tem um esboço geral, que seria o prefixo, que indica a quantidade de oxigênio, que seria mono, di, tri, tetra. Óxido de tri, tetra e assim sucessivamente, nome do elemento. Aí os exemplos embaixo. O primeiro, monóxido de carbono. Monóxido, mono só pode ter um, de carbono, monóxido de carbono. Como eu tenho oxigênio, então a gente vai trabalhar essa ideia do óxido. Quando tem CO2, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, é CO2, di por causa que tem dois oxigênios ligados ao enxofre, certinho? Entendido, certinho. Aqui é a nomenclatura, É tipo a IUPAC, né? Em química. tipo a IUPAC, só que é seguindo a IUPAC, na verdade, né? A ideia da IUPAC aqui. Aí aqui, de novo, eu só joguei no chat GPT para ele esmiuçar melhor para mim. Aí, tanto que ele fez eu. Tipo, um exemplo, eu pegar aqui, ó. NO2 é dióxido de nitrogênio. Tem dois oxigênio e um nitrogênio. Então, para dar nome, claro que alguns vai ter nome populares. Tipo assim, a gente vai ver que o peróxido de hidrogênio, que é o popular água oxigenada. Mas a maioria deles não tem nome muito usual aqui do cotidiano. A maioria é nome assim, técnico. Tipo trióxido de nitrogênio. Então é tri porque tem três oxigênios ligado a dois nitrogênio. E assim sucessivamente, beleza? Beleza. Isso aqui é para me dar nome para óxidos moleculares. Beleza. Eu vou baixar esse material aqui já e mandar para você de cara. Baixa ele aqui primeiro, porque provavelmente você vai ter que dar uma repassadinha nele de novo. Agora eu tenho óxido iônico. O que é óxido iônico? São produtos de combinação do oxigênio com metais, geralmente com carga. Mais um, mais dois e mais três. O que é carga? O que é a carga? A carga é o São íons. seguinte. Oi? São íons ou cátions? Isso aí. Nós vamos ter Amigos, uma né? aula. Quando a gente finalizar isso aqui, a gente vai falar de mais dois assuntos extremamente importantes para o Enem, que é poluição atmosférica, essas coisinhas. Porque a gente entendendo óxidos, ácido, base, sal, ajuda a gente ter mais um conhecimento mais aprofundado sobre poluição atmosférica. Você vai ver que tudo tá ligado. E aí depois a gente vai estudar um pouquinho sobre NOx, que aí às vezes você vai ver o nome de NOx. Depois agora eu te explico um pouquinho sobre. Beleza. Então todo mundo que tiver, quando eu tiver um óxido que tiver ligado com o elemento químico do grupo um da tabela periódica e do grupo 2 eles vão ser óxido iônico batido. Por que do grupo um e grupo 2 professor? Porque o grupo um todo mundo tem NOx mais um e o grupo 2 todo mundo NOx mais dois. E como que eu vou saber de mais três? Pode ser o grupo 13 ou pode ser elementos repetitivos que você vai fazer aqui, moléculas repetitivas, que você vai ver algumas que Não vão entendi repetir isso aí do mais. 1, 2 e 3, pessoal. Oi? Não entendi o negócio do 1, 2 e o 3. Então vamos lá. A carga mais um significa que ele perde elétrons, vira cátion. Beleza? Oi. Oi, tá me escutando? Tô. Deixa eu repetir aqui. As cargas mais um, mais dois, mais três significa que o elemento químico ele perde elétrons e aí vira cátion, beleza? Sim. Mais um, todo mundo da tabela periódica do grupo um, todos os elementos do grupo um da tabela periódica perdem um Tem elétron na um última camada de valência. para ficar com Então, o o octeto forte. oxigênio, isso, quando o oxigênio for ligado a algum elemento do grupo um é um óxido iônico, porque esse grupo um vai doar elétrons pro oxigênio, entendeu? Oi, você falou, eu não ouvi se você falou alguma coisa. Oi, Pedro. Professor, Não, se você falou, eu não ouvi nada. tá travando um pouquinho o seu mexendo. Ah, e agora? Voltou, voltou. Ah, então, de novo. Mas o 2 e o 3 também não tem essa mesma tendência em doar elétrons? Não, o grupo 3 não. Só o 2. É o grupo um doa um elétrons, grupo 2 doa 2 elétrons e o grupo 13 doa 3 elétrons. E alguns elementos
Você vai ver aqui, a gente fazendo que é repetitivo, alguns vão ser repetitivos, vai aparecer direto. Alguns óxidos, você vai ver que sempre o NOx dele é mais 3. Mas quais são os mais comuns? Do grupo um e do grupo 2. Grupo um perde um elétron, NOx mais um. Que seria o NOx, seria a carga. Quando eu falo NOx, é carga. Seria carga mais um e o grupo 2 carga mais 2. Então, quando estiver ligado com oxigênio, a gente classifica como óxido iônico. Certo. Beleza? Por enquanto, de boa. Aí aqui tem um exemplo. Como que eu vou dar o nome? Óxido de e o nome do elemento químico. Aí dá um exemplo aqui, ó. Óxido de sódio. Então, por que é óxido de sódio? Porque ligou com o sódio, o Na. Lembrando que o Na é do grupo um da tabela periódica. E o oxigênio, ele precisa de ganhar dois elétrons. Então, a carga do oxigênio é 2 menos e do sódio é mais, Na mais. Como o oxigênio precisa ganhar dois elétrons, então eu pego dois sódio e ligo com uma molécula de oxigênio. Aí fica N2O. Quem que é N2O? Óxido de sódio. Beleza? Beleza. Mas de acordo com a regrinha lá atrás, não tinha que ser óxido de sódio? Por que que é diferente da regra anterior? Porque um é óxido molecular e outro é óxido iônico. Ah, tá. Ó, o molecular aqui, ó. Ó quem aparece mais. É nitrogênio, é ligado com a metal, né? Fósforo, enxofre, carbono, nitrogênio. Aqui Aí eles o estão outro fazendo agora é desse ligação metal. covalente. Aqui eles estão fazendo ligação covalente. Aqui é a ligação iônica. Um doa e outro recebe. Entendi, Sacou? Aqui tá entendi. ligado. Ó, o sódio é do grupo um. O bário é do grupo 2. Tanto que só precisa de um bário só, porque o oxigênio precisa de dois elétrons, o bário vai doar dois, então tá tudo certo. BaO seria óxido de bário. Aí eu vou Beleza? ter que decorar esses principais aí na tabela periódica, de qual família eles são? É melhor, viu? Não vou mentir para você, não. A gente teve uma aula lá no início, não sei se você estava nelas. Na Tem tabela elementos que é periódica. mais comum, é repetitivo. Tipo, sódio é repetitivo demais. Sódio, magnésio, cálcio. É muito repetitivo esse elemento químico. Então é bom você familiarizar algumas coisinhas, tipo qual grupo que ele tá, se ele perde ou ganha, ou se ele doa ou se ele recebe elétrons. Nesse caso, o sódio sempre vai perder elétrons, o bário também. Aí é bom você saber o grupinho que eles estão. O oxigênio, para fechar o quinteto, ele precisa receber dois elétrons. Então, assim, são particularidades que vai te ajudar demais. Até entendimento de conteúdo e até resolução de exercício. Tá. Beleza? Ó, Você vou tá estar com a confirmando. tabela periódica fácil aí na sua mão? Tá aqui agora. Isso, boa, isso aí. Já vai conferindo aí, ó, o sódio, o bário. Então vamos lá, seguindo aqui, ó. Aí aqui é só repetitivo mesmo, que seria eu explicar aqui, e aqui tem mais exemplos de óxido iônico. Aí, ó, se você olhar aqui, a gente vai ter o óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de alumínio e óxido de potássio. Ó, o sódio é do grupo um, o cálcio é do grupo 2, o potássio é do grupo um. O alumínio, eu não lembro o grupo dele, toda vez eu embanando aqui, deixa eu só olhar aqui. Mas se eu não me engano, ele é do grupo Alumínio. 11. Não, grupo 13. Pra você ver, o alumínio é do grupo 13, ó. Ele perde 3 elétrons. Aí, deixa eu só te mostrar um negócio aqui. Eu vou aproveitar o ensejo aqui só para te mostrar um detalhe. O oxigênio, ele precisa receber 2 elétrons. Você concorda comigo? Sim. Mas como eu tenho 3 oxigênio, então seria 3 vezes 2. Isso aqui vai dar menos 6. Você Não sei. concorda? Sim. E precisa receber 6 elétrons. Seria 6 menos. A escrita correta seria 6 menos. O alumínio, ele doa 3 elétrons. Então é Então precisa 2 de dois. vezes 3 mais. E aí vai dar 6 mais. Aí completa. O alumínio doa 6 elétrons e os 3 oxigênios recebem essa quantidade de elétrons para estabilizar, entendeu? Sim, sim. Então aqui, ó, Ó, grupo um, grupo 2, grupo 13 e grupo um de novo. Todo mundo são óxido iônico. Perguntas? não. Beleza. Seguindo aqui nossa vida. Agora a gente tem a nomenclatura aqui de alguns NOx, que seria a carga. Carga.
por metais que varia. Como assim, professor? Ele deu o exemplo aqui do ferro. O elemento ferro, por exemplo, possui dois estados de oxidação. O que é oxidação? É perder elétrons, viu? Aí, ó, mais dois e mais três. Quanto que eu vou saber se é mais dois ou mais três? Vai estar na fórmula. Você vai ter uma fórmula. Aí eu vou te entregar uma dica aqui de ouro aqui, ó. O oxigênio, 95%, o NOx dele é 2 menos. Então sempre vai precisar de dois elétrons. Tem algum caso que ele é diferente? Tem. A gente vai ver isso depois. Mas não me preocupe ainda não. O menos dois já vai te salvar demais. Nesse caso aqui do primeiro aqui, ó, se você reparar, ó, Fe é 2 mais, o oxigênio precisa receber dois elétrons. Então o que que ele fez? Ele pegou, o ferro já vai doar dois elétrons, o oxigênio precisa receber dois elétrons. Então ficou FeO, óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. Óxido de ferro 2 significa por causa do NOx do ferro, que é 2. 2 positivo. Entendeu aí até então? Entendi. E Então, de quando baixo ele. ali vai ser tri. 3, porque uma hora o ferro, em vez de doar 2 elétrons, vai doar 3. Aí aqui tem um Hum, detalhezinho que você vai fazer o que aqui, ó? Você cruza as cargas, ó. O 3 vem aqui para baixo e o 2 vem aqui para baixo. eles trocam de sinal? Aí, não, o sinal desaparece, né? Você só troca as cargas, o número, o valor. O 2 vai para o ferro e o 3 do ferro vai para o oxigênio. Aí fica Fe2O3. Tá. Conseguiu pegar a ideia? Sim, sim. Aí qual que é a diferença do óxido de ferro 2 para o óxido de ferro 3? É o valor da carga. Mais 2, 2 mais e 3 mais. E aí tem O um exercício sempre vai ter esse valor da carga. Não, ele não vai te dar valor da carga, não, para te falar a verdade. Ele vai te dar ou o nome ou a substância aqui, ó. Ele vai dar um dos dois. A carga é meio difícil ele te dar. Aí o que que ele vai procurar? Procurar não, né? Ele não vai estar nem aí. Você vai ter que ter a habilidade de olhar e falar assim: ah, isso aqui é com NOx mais 2, esse é com NOx mais 3. Aí tem um pulo do gato aqui, que é o seguinte: quando a terminação é oso do ferro, né? No óxido aqui, que a gente está analisando, é oso, é porque o NOx é mais 2. Quando é ICO, é mais 3. Então, quanto maior o NOx, que é a carga, mais 3 é ICO, e quanto menor é oso. Nesse caso aqui, beleza? Entendi. Aí então uma brincadeirinha que seria de ICO de rico. Quem tem mais é rico, né? Então, mais Faz 3 tem sentido. mais. Então é rico. Termina com ICO. Quem tem menos é oso. Em final, é isso aí. E todos que tiver três vai ser rico? Rico? Isso aí. No caso do óxido iônico, porque a gente tem uns casinhos mais em particular aqui que a gente vai ver agora. De cara, FeO, Fe2O3 são moléculas que aparecem muito. Essas duas aqui, ó. Mas ele não vai vir muita substância, vem o nome. Óxido ferroso, óxido férrico, óxido de ferro 3, óxido de ferro 2. Elas aparecem muito. Igual o cobre aqui embaixo. O cobre eu tenho NOx mais e 2 mais. Quando ela só é cobre mais, É um. Cu2, ó, óxido de cobre 1, óxido cuproso. Quando o NOx é mais 2, já neutraliza a carga. Mais 2 com menos 2 dá zero. Então seria óxido de cobre 2 ou óxido cúprico. Geralmente ele vai te dar o nome e aí você tem que associar com a molécula, ou lembrar, ou você vai ter ela para marcar ou associar alguma coisa do tipo. Beleza? Beleza. Essas aqui já são fundamentais. Você anotar aí no Moleskine, que a galera fala que é o caderno. Aqui é só um resumo geral do que a gente viu até agora: óxidos moleculares e óxidos iônicos. Molecular, oxigênio se liga por meio de ligação covalente. As moléculas mais comuns são essas, tem outras também, mas as mais comuns são essas também. CO2, CO é CO2, SO3 é CO2, aparece muito, NO2, NO3, N2O5. Iônico por ligação iônica.
do grupo um, grupo 2, grupo 13. É muito comum. Tem aqui um resuminho também. Perguntas? Não, por enquanto não. De boa, né? Vou mandar o material aqui antes que eu esqueça também. Vai ter contas nela? Parte física? Não, não tem não. É só essa raciocínio chatinho aqui, né? Isso aí, é raciocínio chatinho mesmo. Você vai ver que o trem vai dar uma apertadinha agora, mas é o diferencial que vai te salvar em questão que ninguém vai ficar perdido. Ou vai chutar e acertar, né? Reatividade dos óxidos. O que é a reatividade? A capacidade da substância química tem de reagir para formar outra substância. Quanto mais rápido, mais reativo. Beleza? Beleza. Então, a reatividade dos óxidos. Eu tenho óxidos básicos e ácidos. A gente vai falar dos dois. O que seria o óxido básico? O básico são óxidos de caráter iônico, que são os óxidos que a gente acabou de falar, óxidos iônicos, geralmente formados por metais de NOx. NOx é a carga, mais um ou mais dois. Então, grupo um e grupo 2. Beleza? Sim, sim, beleza. Então, beleza. Aí eu tenho eles aqui de exemplo de novo, ó. São óxidos iônicos, ó. Óxido de potássio, óxido de magnésio, óxido de sódio, óxido de cálcio. Beleza. O que vai acontecer? Acontece isso aqui, ó. Esses óxidos, quando reagem com água, esses óxidos reagem com água, produzindo base. E quando reage com ácido, origina-se sal e água. Aí tem um esquema. Aí o que eu tenho que lembrar nesse esquema aqui agora? Quando for um óxido do grupo um e do grupo 2, quando em contato com água, com a chuva, com a água da torneira, o que seja, ele vai virar uma base. Professor, o que é uma base? Base, base é um elemento, é uma molécula assim, ó. Ela vai ser um elemento, uma molécula, e ela tem uma terminação OH. OH. Deixa eu só colocar aqui. Não se preocupe. Ela vai terminar com OH. Oxila, né? Hidroxila. Hidroxila. Isso aí. Olha aqui, ó, um exemplo. Óxido básico, Na2O. A gente acabou de ver ele, Na2O. Em contato com a água, gera hidróxido de sódio. Então, a base. É algo perigoso. Hidróxido de sódio é o que a gente tem a soda cáustica da casa da gente. Então, quando o óxido básico, um óxido do grupo um ou do grupo 2, que é o oxigênio ligado a eles, né, do grupo um ou 2, entra em contato com a água, ele vai gerar uma base. Agora, quando o óxido base entra em contato com ácido, nesse caso aqui, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, essa molécula aqui também você vai ter que familiarizar. Falou de ácido sulfúrico, você tem que lembrar que é H2SO4. Vai te ajudar demais você saber quem que é ela. Ácido sulfúrico, entrado em contato com o óxido básico, gera um sal e água. Nesse caso, não gera hidroxila, né? Não gera hidroxila, porque entrou em contato com. Eu não sei se é um macete, mas é como eu enxergo e eu vou pedir para você olhar aqui, ó. Quando é um óxido entrando em contato com a água, o que vai acontecer? Esse hidrogênio e oxigênio, ele junta ao Na, ele junta. Você vai ver que ele juntou aqui, ó, virou um só, um Uhum. produto só. Quando ele entra em contato com o ácido, todo ácido começa com hidrogênio, viu? Com exceção à água. A água é H2O, mas não é um ácido. Os outros elementos começar com H, a primeira é ácido, segundo a Arrhenius, né? A gente estuda pela Arrhenius no ensino médio, porque tem três tipos de ácido. Mas enfim, todo ácido vai começar com hidrogênio. Quando você vê que começa com hidrogênio aqui e vai entrar em contato com ácido, com óxido, perdão, esse hidrogênio liga a esse oxigênio. Aí eu tenho uma troca. O SO4 vem para o lugar do oxigênio e o oxigênio junta ao hidrogênio. Aí você vai ver aí que vai gerar dois produtos. Entendi. Certo? Entendi. Tipo, forma água junto. Forma Isso água, na aí, verdade. isso. Aí aqui é só um exemplozinho, né? Fala aí, quando a gente queima a cinza, né, da madeira, a gente gera óxido de potássio. Aí quando chove, sei lá, você fez uma queimada aí na sua casa e queimou umas madeiras e folha, esses trem. Quando chove, gera uma base. Aí sobra o pH do solo.
Tem questão que você vai ver, que você vai falar, ah, agora eu entendi como é que resolve. Você vai ver, daqui. E eu vi Vamos, uma vamos questão pegar para dessa, ver. uma questão que eu acho que era desse conteúdo aí na prova da UFG, que eu vou fazer a UFG. Aí falava que tinha uma moça em um festival e ela pegava cinzas de uma árvore e colocava na testa e molhou e queimou a testa dela. Era sobre isso aqui, não era? Isso aí, porque gera uma base. Base é forte igual ácido. Só que a gente só pensa que ácido que é forte. Não, a base também. Tem tipo pH baixo, né? Não alcalino. Não, é o pH da base é alcalino. Ele é maior do que 7, 8, 9 e assim sucessivamente, até 14. Quando eu tenho um ácido, o pH é abaixo de 7, 6, 5, 4, 3, até 1. Dois. Quanto menor o valor de pH, mais potente é o ácido. Quanto Mas como que mesmo maior. sendo base ainda é ácido? Não, aí não tem a ver como que o pH é alto e ele é ácido. Não. Um negócio é o seguinte: quando eu tenho um ácido, ele libera H+. H+, ele reage facilmente com moléculas. Então ele vai destruindo a molécula, que a gente dá a sensação de queima. Entendeu? Ah, não sei se você entendeu aí. Entendeu? Entendi, mais ou menos. E aí, quando eu tenho o OH, esse OH aqui, ele desprende facilmente, ele desprende e vira OH-. E aí ele reage muito fácil com qualquer outra coisa. Que aí também queima, porque ele vai destruindo a célula, ele vai reagindo, ele vai quebrando a célula, destruindo ela. Pensa assim. Sim, Então, da sim. mesma forma que um ácido libera H+, aqui, ó, H2, SO4, ácido sulfúrico, brabo, ácido sulfúrico é brabo. Ele libera dois H+ no meio da solução, em contato com a pele. Esses H+ sai louco, querendo reagir com todo mundo. Então ele sai reagindo com a célula ali, queimando, destruindo ela, matando. Então por isso que a gente tem a sensação de queimar, de machucar, de sangrar, de furar, porque ele vai reagindo, é reação em cadeia. Quanto mais potente for. Tanto vale para o H+, tanto vale para o H-. Pensa assim que já resolve 99% dos seus entendimento sobre ácido e base. Então, os dois têm poder corrosivo. Os dois. A soda cáustica da sua casa é uma base, não é um ácido, não. Caramba. Cabuloso, né? Jurava que era exatamente o contrário. Eu pensei que quanto mais ácido, mais corroía. E se fosse base, não corroía. Não, base corrói do mesmo jeito. Tanto que a menina colocou cinza na testa, choveu e queimou a testa. Foi. Por falta de conhecimento químico. Certinho até então? Certinho, certinho. Vamos seguindo aqui. Agora a gente tem os óxidos ácidos. A gente estudou os óxidos básicos, que é perigoso também. Agora, os óxidos ácidos. Ou anidridos. É muito comum ver esse nome também, anidridos. Então vamos lá. Óxidos ácidos, também chamados de anidridos, apresenta caráter covalente e são geralmente formados por ametais. Seria aqueles óxidos que a gente já viu antes, que é o óxido molecular, que é o SO2. Aí eu tenho o SO3, quer dizer, o SO3, eu tenho SO2, NO2, NO, CO, CO2. Eles enquadram aqui, que são óxidos ácidos. O que que significa isso? Quando eles entram em contato com a água da chuva, água do copo, água que você jogou ali da mangueira ali no quintal, ele vira um ácido. Tipo, o SO3 em contato com a água vira o ácido sulfúrico, H2SO4. Olha ele aqui de novo, ó. O H sempre na frente, né? Isso. Eu tinha falado de... Familiariza com essa molécula aqui, ó, H2SO4. Falou que é ácido sulfúrico, você tem que lembrar, H2SO4 é um ácido brabo, perigoso. Tem na bateria de carro, a combustão normal, esses carros nossos, que é solução de bateria, é ácido sulfúrico, pô. Isso. E a o NaOH também é uma base que você tem que associar bem, viu? Ela também aparece demais. De agora para frente você vai ver. Então, quando um óxido ácido ele entra em contato com uma base, gera sal e água. Aí, ó, SO3 entrando em contato com duas moléculas de hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio é uma base, porque terminou com OH. E vai gerar um sal, N2SO4 e água. Perguntas? Não, não. Por enquanto tá fácil de entender. Que bom, então. Exemplo, aí deu aí os exemplos de óxidos ácidos. CO2, SO2, N2O,
que seriam os óxidos moleculares que a gente viu lá atrás, beleza? Então, beleza, Sim. seguindo aí. Dentre os ametais que formam óxidos ácidos, destaca o seguinte: grupo 14, grupo 15, grupo 16 e grupo 17. Em geral, no grupo 14, o carbono forma pelo menos um oxoácido. No grupo 15, o nitrogênio e o fósforo formam dois óxidos ácidos. A gente vai passar por um aqui eles. Grupo 16, o enxofre gera dois óxidos ácidos. E o grupo 17 gera quatro óxidos ácidos. O que é que isso muda, professor? No nome. Então vamos lá. Aí aqui, óxidos ácidos também se chamar de anidridos. Aí ele deu exemplo aqui de anidridos. O que é essa terminação? Que pode ser obtido pela eliminação total de hidrogênio no ácidos oxigenados. Seria aqui, ó. Eliminação ocorre para a produção de água. Seria, eu tenho um ácido carbônico, que é o H2 CO3. CO3. É uma molécula também que você tem que familiarizar, mas na frente você vai ver ela demais. Aí, quando ela se quebra, ela vai gerar água e o CO2. Esse CO2 aqui a gente chama de anidrido carbônico. O SO3 também é chamado de anidrido sulfúrico. E o Sempre vai N... formar água como se fosse um sal, né? Como se fosse. Isso aí, como se é água e mais um óxido, na verdade. Eu tô querendo mostrar aqui porque o CO2 que a gente conhece como dióxido de carbono, CO2, agora a gente viu que é dióxido de carbono, ele também pode se chamar de anidrido carbônico. É outro nome que você pode deparar. A questão do Entendi. vestibular vai lá, em vez de colocar CO2, o nome, ela vai colocar anidrido carbônico. Aí quebra a galera no meio que não estudou. E isso acontece só no carbono, né? Anidrito. Não, aqui, ó, anidrito sulfúrico também, E o que anidrito que nítrico. significa anidrito, então? Aqui, ó, os óxidos ácidos também são chamados de anidrito. Então, o anidrito é o quê? É a As forma que é fósforos. chamado os óxidos ácidos também, é outro nome que pode dar. Em vez de eu chamar só de óxido ácido, eu posso chamar de anidridos. O que que é anidridos? São óxidos formados por ligação covalente, eu posso chamar de anidrido. Hum, Em vez de eu chamar de dióxido de carbono, que é o mais comum, anidrito eu de posso carbono. chamar de anidrido carbônico também, entendeu? Dois nomes são sinônimos para a mesma molécula. Entendeu, entendeu? Beleza. Aí aqui agora é aquela terminação do ico e oso. Ico, NOx maior, oso, NOx menor. Beleza? Ok, beleza. Aí tem aqui o PER e o IPO, mas agora eu te mostro. Mas vamos lá, com calma. Quando eu tenho no grupo 14, que é o carbono, quando ele é ligado ao oxigênio, ele é um óxido. Então, ele é conhecido aqui, ó, invertendo as cargas, que seria a carga menos 2 desce, a mais 4 desce aqui do carbono, seria C2O4. Aí ele vai simplificar, dividir por 2 todo mundo, né? Fica CO2, que a gente conhece, certinho? E sempre tem que fazer essa divisão aqui por dois? Geralmente, exercício não vai te trazer isso, não. Já vai trazer pronto. Ele só tá. Aqui é só te mostrando o caminho, como que chegou ali, entendeu? Uhum, entendeu? Aí o nome aí a gente acabou de ver, ó, anidrito carbônico. A gente pode ver esse nome também. Em vez de ser CO2 ou dióxido de carbono. Beleza? Anidrito. Beleza. Seguindo aqui, a gente tem o quê? Grupo 15. Grupo 15, quem são os óxidos mais populares? O óxido gerado com nitrogênio e com fósforo. Qual que é a diferença desse do nitrogênio? Um tem um NOx mais 5 e o outro tem um NOx mais 3. Quando eu falo NOx, é a carga aqui, ó. Mais 5 e mais 3. Se eu inverter, porque o oxigênio sempre vai ser menos 2, se eu inverter, vai ficar N2O5 e N2O3. E aí, qual que é a diferença entre eles? O nome. O N2O5 é o anidrito nítrico ou pentóxido de dinitrogênio. Tá aqui embaixo, aqui, ó. De nitrogênio, Beleza? beleza. E o mesmo vale quando a gente analisa o fósforo também. Inverte a carga. Aí você tem dois tipos de cargas diferentes, mais 5 e mais 3. Quanto maior o valor do NOx, que é a carga,
a gente chama isso de ico, terminação ico. Menor oso. Certo? Certo. Então, beleza. Pentóxido Grupo de... 15. Esses elementos você já vai, depois você vai voltar aqui no material, já familiariza com eles. Grupo 16. No grupo 16, quem vai gerar um óxido ácido, que seria, no contexto que a gente está vendo, que é um óxido molecular, é o enxofre. Aí ele vai gerar o SO3 e o SO2. Isso aqui é muito comum em poluição atmosférica. Porque em contato com a água eles viram ácido, ácido sulfúrico e sulfúrico e sulfuroso. SO3, anidrito sulfídrico. SO2, anidrito sulfuroso. Ou trióxido de enxofre ou dióxido de enxofre. Aqui tá mais fácil, né? Que é 3 e 2. O 3 é Isso. maior, é Ico. O 2 é menor, então é Oso. Então aqui tá mais fácil de fazer uma associação pelo número 3 aqui, ó. Ok. Beleza. Seguindo aqui, a gente tem o grupo 17, que é o caso do cloro. Esse aqui quebra muita gente. Porque o cloro ele pode estar ligado de quatro formas diferentes, formando um óxido ácido, um óxido molecular. Seria Cl2O7, Cl2O5, Cl2O3 ou Cl2O. Agora, qual que é a diferença aqui? Quando eu tiver um óxido, quando eu tiver esse elemento aqui, que é o cloro, ele gera quatro tipos de óxido. Quando eu tenho quatro, eu vou ter que entrar com per no nome, per e hipo. Vou ter que entrar com esses dois nomes, per e hipo. Beleza? O que é aí, professor? Vamos lá. Eu quero ver se você entendeu aí até que vai ter que entrar com esses dois nomes. Quando o NOx do cloro for mais 7, ó, você tem mais 7, 7 mais, 5 mais, 3 mais e mais. O NOx maior é 7 mais. Então eu vou colocar per, o prefixo e ico. Vai ter o nome deles aqui na frente aqui, ó. Vou aqui para esse aqui para ficar mais fácil, ó. NOx mais 7 é anidrito per o nome e ico. Seria anidrito perclórico. Ou epitópsido, é isso aí, né? De cloro. Tóxico. E aí, o que eu quero enfatizar aqui? O exercício, geralmente, ele não vai trazer a molécula. Geralmente, ele pode trazer também, mas geralmente ele traz o nome. O per seria o NOx máximo. Máximo, per vem de máximo. O mais O máximo top, então é mais alto. 7. E isso aí de NOx gerado pelo aquele elemento qual? O cloro. Abaixo do per continua Ico. Abaixo do Ico vem o oso. E abaixo do oso, que seria o menor NOx possível, aí eu entro o hipo antes e o oso no final. Que aí fica nidrito hipocloroso. Hipo de menor NOx possível e oso porque é o classifica como menor. Certinho? Entendi. Mais Ô ou menos. Pedro, o que que nós vamos fazer? Aqui falta um minuto para encerrar. Eu vou parar a gravação aqui. Daqui 10 minutinhos a gente volta, que é o tempo do Zoom. Aí eu termino de explicar para você. Pode ser? Pode? Tranquilo. Aí você fica para sofrer com os exercícios aí. Vamos tentando, né? É, Qualquer coisa eu vou anotando as dúvidas no caderninho aqui na próxima aula. isso aí, velho. Isso aí. Vou encerrar aqui. Daqui 10 minutinhos eu volto para a gente finalizar essa explicação. Beleza.